E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Na live de hoje, a gente vai resolver algumas questões da FGV, uma banca aí muito conhecida por fazer vários concursos públicos. É uma banca de grande relevância, já que alguns concursos públicos aqui do Ceará vão ser feitos por essa banca. E hoje, nessa live aí que a Cursos MS está oferecendo para vocês, a gente vai resolver aqui algumas questões, ver quais são os temas mais importantes que podem estar contidos nesse edital que está prestes a sair. Então, para você ficar ligado, segue aqui o nosso canal do YouTube. A gente está sempre postando aí muito material gratuito, anunciando algumas promoções também. Segue nas nossas redes sociais. O nosso Instagram aí é o @cursosms. Lá a gente faz vários stories com atualidades, divulga algumas promoções, a gente deixa um material exclusivo por algum tempo lá. Então fica sempre ligado que aí você vai estar sempre tendo acesso a esse material de forma gratuita. E caso você se interesse por adquirir algum curso ou material que a gente ofereça, a gente está fazendo também muitas promoções. Então fica ligado nas nossas redes sociais. A gente vai fazer hoje uma live de questões da FGV. Questões que a gente vai estar abordando aqui para vocês verem mais ou menos temas que essa banca costuma abordar em editais em concurso de farmácia. Então, para a gente ganhar logo o tempo, vamos começar aqui com uma questãozinha de SUS. SUS ela é essencial, né? Sempre vai cair SUS em concurso público, seja para hospital, para farmacêutico do Exército, para PFOS, tudo cai SUS. Então é importante a gente saber o SUS. E o SUS, ele tem basicamente duas leis muito importantes, que é a Lei 8.080 e a Lei 8.142. A Lei 8.080, ela cria o SUS. Ela vai dizer quais são os princípios do SUS organizacionais e doutrinários. E a Lei 8.142, ela garante a participação popular no SUS. Então dá uma lidinha nessas duas leis, que são assuntos que estão aí, caindo sempre em concursos públicos. E aí vamos começar resolvendo essa questão. Vamos ver aqui o enunciado com calma. As ações e serviços de saúde executadas pelo SUS são organizadas de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente. Isso aí faz parte dos princípios organizacionais do SUS. A gente tem princípios organizacionais e princípios doutrinários. Esses aqui fazem parte dos princípios organizacionais. E aí ele diz, relacione cada nível de atenção à saúde ao respectivo tipo de estabelecimento de saúde. Então ele dá aqui os números. Número 1, atenção básica. 2, atenção secundária. E 3, atenção terciária. Ele quer que você correlacione essas informações com o tipo de estabelecimento. Então vamos raciocinar aqui, um hospital. Ele oferece uma saúde básica, uma saúde secundária ou uma saúde terciária. Pessoal, um hospital, se a gente for levar em conta um hospital público, geralmente as pessoas vão lá para se tratar. Elas já estão com algum problema. Ele não vai te oferecer uma atenção primária. A atenção primária é aquela atençãozinha básica que você vai fazer consultas, coisas do tipo. Os hospitais, eles têm um nível de complexidade muito maior. Então, o hospital, ele não é nem atenção básica, nem secundária. Ele vai ser uma atenção terciária. Ele é uma atenção mais especializada. Uma atenção onde o paciente vai ter acesso a mais recursos e, normalmente, os tratamentos são um pouco mais complexos. O centro de saúde, será que ele é uma atenção básica ou uma atenção secundária? Quando a gente vai num centro de saúde, a gente vai fazer consultas, vai pegar algum medicamento, vai fazer profilaxia, é aquela atenção bem básica mesmo. Você dificilmente vai num centro de saúde para fazer uma cirurgia, para fazer um tratamento de alta complexidade. Para isso a gente tem o hospital, que é a atenção terciária. Então o centro de saúde, ou postos de saúde, como muitas pessoas chamam, ele é uma atenção secundária, em nível de complexidade. E aí, por fim, aliás, ele é uma atenção básica, pessoal, perdão. Centro de saúde é uma atenção básica. E aí, por fim, a policlínica, ela é uma atenção secundária. Você vai na policlínica, você vai resolver algum problema intermediário. Você vai tratar, você vai fazer uma consulta, já direcionando para te aplicar um medicamento, para fazer um tratamento, ou coisa do tipo. Então, para a gente entender melhor essa hierarquização e regionalização, basta você ver o nível de complexidade. Desses três que a gente tem aqui, o mais básico é o centro de saúde.
A gente faz serviços básicos, como consulta, no máximo pegar um tratamento na farmácia de medicamento e nada mais do que isso. Você não faz cirurgia no centro de saúde, você não faz um tratamento tão prolongado assim. Então, ele é uma atenção básica. Numa policlínica, você vai para uma atenção intermediária ou atenção secundária. Você faz consultas, naturalmente, mas você já vai pegar um tratamento, você vai receber medicação na veia, você vai fazer um tratamento mais complexo ou um procedimentozinho mais pequeno, menor no caso. Então, a policlínica, atenção secundária. E aí, por fim, o hospital. Você vai no hospital, você fica internado, você vai fazer uma consulta maior, você vai fazer um procedimento, vai fazer uma cirurgia. Então, ele é uma atenção terciária. O hospital ele não chega a ser tão profilático, ele tem um nível de complexidade maior. Então, se a gente fosse assinalar essas alternativas, a opção correta que a gente iria assinalar seria a letra D. Aqui ficaria 3, atenção terciária, 1, centro de saúde, atenção básica, e a policlínica, atenção secundária. Sendo assim, a alternativa que vamos marcar é o item D de dado. Então é só a gente ler com calma. Em muitos casos a gente pode usar um raciocínio lógico, né? Pensar, não, um hospital ele é muito mais complexo que um centro de saúde. Então provavelmente ele é atenção terciária. Mesmo que você não lembre disso de cabeça, em concursos a gente vai usando uma lógicazinha, né, para poder tirar aquelas memórias aí lá do subconsciente. Então aí, sem respirar, já vamos ver aqui esse esqueminha que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Atenção terciária são hospitais de alta complexidade. Então o paciente vai fazer uma cirurgia, vai fazer um tratamento mais complexo, ele vai procurar em um caso mais avançado. Numa atenção secundária, já envolve as clínicas especializadas, né? Centro de imagens, são atenções aonde o paciente requer uma qualidade, um serviço mais especializado. E por fim, a atenção primária, que é a base da pirâmide, é teoricamente aquela atenção que deveria ter em maior quantidade, justamente porque ela é profilática, ela previne que o paciente vá para uma atenção terciária, por exemplo. A gente tem os laboratórios, os ambulatórios, unidades básicas de saúde, onde o paciente faz procedimentos muito básicos. Tem profilaxia na odontologia, consultas médicas, exames de rotina, aquela coisinha bem básica, bem simples. E aí, o volume de pessoas vai ser inversamente proporcional ao custo e complexidade. Nos hospitais, a gente teoricamente tem um número menor de pessoas, mas um custo e complexidade maior, já que são tratamentos mais avançados. E é inversamente proporcional à atenção primária. A atenção primária é para abranger um número maior de pessoas, mas os custos são mínimos, porque são coisas básicas, são geralmente consultas médicas, no máximo pegar um tratamentozinho básico com anti-inflamatório, um antibiótico, aquela coisinha bem básica que o SUS oferece, tá bem? Então, estudar sobre o SUS é essencial em todos os momentos. Isso aqui foi um exemplo que eu dei de princípios de regionalização e hierarquização. Mas aí vocês também precisam estudar os outros, que tem a descentralização, para completar aí os princípios organizacionais, e tem os doutrinários também, que envolve a universalidade, integralidade, são vários princípios. Então dá uma lidinha aí na lei do SUS, que é garantia cair em concursos públicos. E aí vamos para a nossa segunda questão. Uma questãozinha aqui que fala de farmacologia pura. Farmacologia pura sempre costuma cair. E aí eu escolhi uma questãozinha que está dentro do tema de antihipertensivos. A gente vai estar falando aqui de diuréticos. Os diuréticos, dependendo do local que eles vão agir na estrutura renal, eles são classificados em tiazídicos, diuréticos de alça e por aí vai. E aí é uma questão bem direta. Ele pergunta assim: os diuréticos são fármacos amplamente utilizados na farmacoterapia da hipertensão. Assinale a opção que indica a classe / mecanismo de ação do diurético furosemida. A furosemida é um diurético muito famoso. Ele vai atuar numa estrutura dos nossos rins, que é a alça de Henle. E essa alça vai inibir a reabsorção de água, né, por conta da furosemida, e a gente vai ter uma eliminação de água maior. Os diuréticos de alça,
eles vão ter um efeito diurético superior aos outros diuréticos. Eles são os mais fortes. Esse é o mecanismo de ação deles. Então, ele não é inibidor da anidrase carbônica, ele não é um diurético osmótico, ele não inibe o transportador sódio-cloro e ele não é análogo do receptor mineralocorticoide. Ele é o inibidor dessa bomba aqui, a bomba de sódio, potássio, cloro, e ele está classificado como diurético de alça, porque ele vai agir justamente nessa estrutura da alça de Henle. E aí vai ter um efeito diurético maior. Então, sendo assim, a alternativa que nós vamos marcar é a letra D de dado. Você que está boiando um pouquinho nesse assunto de diuréticos, tem aqui um pequeno esqueminha só para vocês verem, né? Um pequeno mapa mental. Então, a gente tem aqui os tipos de diurético. Eu tenho grupos que atuam diretamente nos túbulos, os túbulos da estrutura renal. E aí eu tenho os diuréticos de alça, eles vão atuar nessa alça de Henle, que eu falei para vocês. Desses, o mais famoso é a furosemida, é o que se tiver de cair em concursos é o que vai cair, porque é o principal representante, então não precisa esquentar a cabecinha pensando em outros. Tem os diuréticos tiazídicos, ou tiazidas, que eles atuam no túbulo distal, é outra estrutura aí dos rins. O mais famoso deles é a hidroclorotiazida. É só você lembrar do sufixo dele, né? Ele é uma tiazida, o sufixo dele acaba com tiazida. Já fica aí bem mais fácil lembrar. Ele é o principal medicamento desse grupo aí. Os diuréticos de alça, eles têm um problema que por conta dessa excreção muito forte, muito acentuada de água, pode acabar prejudicando os níveis de potássio no nosso corpo. Então, para isso, a gente tem outros diuréticos, que são os poupadores de potássio. Eles não vão excretar tanto potássio da nossa urina. Eles vão atuar nos receptores de aldosterona, nos túbulos distais. Cada um vai agir numa parte do túbulo da nossa estrutura renal. E desses, o mais famoso é a espironolactona, ou aldactone, que é o nome comercial dele. Então, esse aqui é um pequeno mapinha dos diuréticos, tá certo? Você estudar farmacologia pura é uma coisa que muitos farmacêuticos, ironicamente, não gostam. Mas a farmacologia pura, ela também sempre está presente em concursos. Você que quer fazer concurso do Estado, da Prefeitura, Nacional, Anvisa, PEFOS, tudo que tenha medicamento no meio, sempre vai cair farmacologia pura. Até mesmo uma PEFOS da vida, que não tem medicamento em si, mas eles costumam perguntar mecanismo de ação também. Então, o farmacêutico, que é o profissional do medicamento, ele pode atuar diretamente nisso. É uma área muito promissora que sempre cai em concursos públicos também. Farmacologia pura. Vamos agora aqui migrar para a farmacotécnica, minha área de especialidade. Quem é aluno meu já sabe. A farmacotécnica, pessoal, ela também cai com uma certa frequência. Eu já fiz concursos para hospitais que tinham questões aí de farmacotécnica. E elas normalmente são um pouco simples, mas os farmacêuticos não se preparam muito, né? Ficam focando aí mais na farmácia hospitalar, no SUS, e deixam de lado a farmacotécnica. E às vezes é uma questãozinha dessa que faz a diferença na sua vida. Então vamos ver aqui uma questãozinha de farmacotécnica. Em relação aos xaropes farmacêuticos, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, a gente tem 4 itens aí que estão errados e tem 4 itens certos e tem um que está errado. Ele quer saber qual é o que está errado. Então vamos fazer aqui uma leitura minuciosa sobre os xaropes. Letra A. Segundo a farmacopeia brasileira, farmacopeia é o documento que ele vai regulamentar todas as nossas formas farmacêuticas. Tudo da farmacotécnica é retirado da farmacopeia. Atualmente estamos aí com a farmacopeia 6ª edição. É a versão mais recente que a gente tem dela. E aí, segundo a farmacopeia, um xarope farmacêutico é aquele que obrigatoriamente contém 85% de sacarose na sua composição. Será que isso está correto?
A gente sabe que o xarope ele tem muitos açúcares na sua composição. Isso que cria um meio viscoso, e esse meio viscoso, ele naturalmente inibe o crescimento bacteriano, porque ele vai criar uma solução hipersaturada, um meio hipertônico. E aí esse meio hipertônico cria um ambiente desfavorável para o crescimento bacteriano. E tem alguns xaropes que colocam e outros que não colocam conservantes, vai depender do tipo de xarope. Mas um fato sobre o xarope é que a farmacopeia diz que ele deve ter na sua composição não 85% de sacarose, e sim 75%, se tiver sido de outro açúcar, tá? Então, na verdade, a farmacopeia diz que ele deve ter 75% de açúcares, no geral. Não necessariamente a sacarose. A sacarose é um tipo de açúcar. Tanto é que a gente tem xaropes para diabéticos, que eles colocam outros tipos de açúcares que não tenha glicose no meio, né? Afinal de contas, a gente sempre lembra do açúcar como a glicose, mas a gente tem açúcares diferentes também. E aí, eu posso utilizar, por exemplo, sorbitol, que é um adoçante também. Então, não precisa ser necessariamente a sacarose. E essa concentração ainda não está apropriada, porque basta ser 75% de qualquer tipo de açúcar. Então, a alternativa A é a alternativa incorreta. Todas as outras estão corretas. Então, vamos lá. Letra B. Os xaropes têm em sua composição açúcares menores, principalmente a sacarose ou seus substitutos, como, por exemplo, sorbitol ou glicerina. Então, além da sacarose, a gente pode usar outros açúcares juntos ou isolados. Ele não necessariamente precisa estar com sacarose na composição. Letra C. O xarope simples, de acordo com a farmacopeia dos Estados Unidos, é uma solução de sacarose contendo 85% peso-volume de sacarose. Esse tipo de xarope simples, sim, ele contém 85% de sacarose. Ele é diferente dos xaropes mais complexos, que são feitos para diabéticos, que eles vão usar outro açúcar que o diabético possa tomar. O diabético ele pode usar outros açúcares, por exemplo, que tem no adoçante. O adoçante diabético pode fazer uso dele, só não vai ter a glicose, porque, enfim, ele é intolerante. Letra D. Existem xaropes não glicogênicos, constituídos de soluções viscosas de, por exemplo, metilcelulose ou hidroxietilcelulose. São aqueles xaropes não glicogênicos que o paciente diabético pode tomar. A gente pode usar alternativas como metilcelulose ou hidroxietilcelulose. Está correto também. Letra E. A alta viscosidade do xarope é o inibidor natural do crescimento bacteriano, mas é comum colocar na sua composição alguns conservantes, como por exemplo os parabenos. Também é verdade. O xarope é uma solução hipertônica, é uma solução supersaturada. E aí, para a gente trabalhar com a solução dessas, a gente pode colocar menos ou nenhum conservante, porque ela vai criar um meio desfavorável para o crescimento bacteriano, porque ela vai estar no meio super concentrado e as bactérias vão acabar rompendo a sua parede celular. Mas tem um detalhe. Às vezes, eles costumam colocar conservantes porque as bactérias acabam por, digamos, se colonizar mais, já que é uma forma líquida. Então, muitas vezes, eles colocam parabeno só para auxiliar mesmo, para evitar que aquele produto saia contaminado. Então, a alternativa incorreta, a alternativa que a gente vai marcar aqui nessa questão, é a letra A. Próxima questão, falando aí de boas práticas de fabricação. Boas práticas de fabricação, ou BPF, ela é regulamentada por uma lei que é a RDC 301. É outro documento que também vale muito a pena a leitura. A RDC 301, ela regulamenta todas as boas práticas de fabricação na indústria farmacêutica e na farmácia de manipulação. Como o nome dela diz, ela vai regulamentar o conjunto de ações que a gente vai fazer dentro de uma farmácia de manipulação ou dentro de uma indústria. Isso envolve a estrutura física, os profissionais, envolve as nossas condutas dentro de determinado estabelecimento
E aí ela estabelece alguns pré-requisitos. E aí ele nos dá novamente 5 itens e diz que quer o item incorreto, ou seja, aquele item que está errado. Aí você olha e diz, meu Deus, eu nunca li a RDC 301, eu não sei nada de farmacotécnica, nada de indústria. Jovem, não se preocupe, concurso é isso. A gente não é obrigado a saber tudo, a gente não é obrigado a bater o edital. A gente pode muito bem usar o raciocínio lógico ou ler com muita calma até achar o defeito, até achar o erro daquela alternativa. Essa questão aqui é um exemplo disso. São poucos os farmacêuticos que sabem muito da RDC 301. Isso é normal. Então, se cai uma questão dessa na sua prova, você vai ver aqui durante a leitura que você vai achar facilmente e você acertaria num concurso. Você só não acertaria se você lesse com muita pressa e aí você acabasse pulando pequenos detalhes. Então, vamos começar aqui a leitura só para vocês verem do que é que eu estou falando. O metal de escolha para a manufatura de equipamentos para a fabricação de produtos farmacêuticos é o aço inoxidável grau sanitário. Eita, professor, mas eu não sei nada disso. Será que é? Será que não é? Essa alternativa está correta, então a gente não vai marcar. Se você leu e não soube, pula, certo? Você não viu nada que pudesse achar um erro aí? Pula essa alternativa. Vamos para a próxima. A validação de processos é o procedimento prático, documentado, que atesta a conformidade do processo frente às especificações pré-determinadas e aos atributos de qualidade. Pessoal, a validação de processo é um documento que a gente faz, que ele é validado. Ele vai atestar a conformidade do processo, ou seja, do que a gente está fazendo, frente a uma especificação pré-determinada. Essas especificações pré-determinadas são publicações da Anvisa, são a própria farmacopeia, elas determinam especificações. O que é que são especificações? São regras. Então, se ela diz que você deve fabricar um produto seguindo os passos A, B, C, um processo validado vai seguir esses passos A, B, C. A gente nunca pode criar um processo na indústria de acordo com a nossa cabeça. A gente precisa de uma referência bibliográfica, a gente precisa de uma especificação. E a gente tem órgãos sanitários aqui no Brasil para isso, que é a Anvisa, que vai publicando essas especificações, baseadas também em publicações da FDA, que é a Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Então, para a gente resumir, as publicações da Anvisa, elas dizem as especificações, ou seja, como a gente deve fazer as coisas. Para eu dizer que um processo na minha indústria ou na minha farmácia ele é validado, eu preciso atestar por escrito que aquele processo funciona daquela forma. Eu faço isso com os POPs. Os POPs são documentos, nessa sigla POP, que é POP. Ela significa Procedimento Operacional Padrão. E esses POPs, eles são nada mais do que um manual de instruções com um passo a passo do que eu devo fazer na minha farmácia e na minha indústria. Então, eu não posso fazer, eu vou fazer do jeito que eu quero porque é mais rápido. Não. Você tem que seguir o POP. O POP ele é um documento obrigatório nas indústrias farmacêuticas, tá? Também em farmácias de manipulação. Então, quando a gente tem um documento validado, aquilo é um POP, dizendo passo a passo do que eu devo fazer. E tudo tem que ter um POP. Para vocês terem ideia, tem POP de limpeza, limpeza do chão. Por quê? Ela vai dizer, por mais que seja um POP mais simples, ele vai dizer exatamente como o funcionário deve limpar o chão, fazendo a diluição adequada dos degermantes, desinfetantes, fazendo os movimentos corretos, a maneira de limpar, afinal de contas é importante que a limpeza da minha indústria seja feita de maneira correta. E aí eu tenho um POP explicando como é que eu fabrico comprimido, como é que eu opero determinada máquina, tudo é por escrito. Tudo na indústria e na farmácia de manipulação é escrito. A gente tem POP até para pesagem na farmácia de manipulação, que é um processo simples, mas ele precisa estar descrito. A partir do momento que ele não segue as especificações da Anvisa, eu não estou fazendo um procedimento validado, eu estou fazendo um procedimento da minha cabeça e isso pode acarretar consequências para o produto final, tá? Então a letra B está correta também. Mas se você não sabia disso, tudo bem. Você achou algum erro, alguma palavra absurda?
Se não achou, pula. A gente vai por eliminação. Vamos aqui para a letra C. O controle de processo durante a fabricação de produtos farmacêuticos é desnecessário. Somente é exigido o controle de qualidade do produto final. E aí entram aquelas palavras-chave, né, pessoal? Esse desnecessário aqui. Sempre que você vê uma alternativa que tem dizendo exceto, apenas, desnecessário, porém, essas palavras que limitam ou que anulam uma informação, você já chama atenção para esse item, que provavelmente desse item aí vai sair alguma coisa. Então vamos aqui usar o raciocínio lógico. O controle do processo durante a fabricação dos produtos farmacêuticos é desnecessário. Somente é exigido o controle de qualidade do produto final. E isso está errado. Ele é necessário. Vamos entender por quê. Eu estou produzindo um lote de 1.000 comprimidos de dipirona, tá? E eu vou embalar eles, esses 1.000 comprimidos. Sempre ao final de um lote são feitos os testes de controle de qualidade do produto, certo? Se desses 1.000 comprimidos de dipirona, um é reprovado. Eu testei um, fiz uma triagem. Eu produzi aqui 1.000 comprimidos, eu quero testar um. Vou pegar o comprimido número 500. Fiz os testes microbiológicos, físico-químicos, de teor, e esse comprimido deu reprovado. E aí, esse comprimido é o único que vai ser reprovado? Não, o lote inteiro vai ser reprovado. Por quê? Qual é a definição de lote? Um lote de um produto é um produto que foi feito, é uma quantidade desse produto que foi fabricada sob as mesmas condições. Supostamente, essas 1.000 dipironas foram feitas sob o mesmo processo. Isso quer dizer que se uma dessas dipironas está dando reprovado, se as outras foram feitas do mesmo processo, as outras também dariam reprovadas. Então, dessas 1.000 dipironas, se uma delas for reprovada, as outras 999 serão, porque elas pertencem ao mesmo lote. E a definição de lote são produtos que foram fabricados sob as mesmas condições. Teoricamente, um lote inteiro é igual. Então, se um dos produtos foi reprovado, os outros também deverão ser. E aí é o barato que sai caro. Faz mais sentido eu fazer um controle do processo durante a fabricação do que somente no fim. Se eu fizer somente no fim, eu posso correr o risco de reprovar um lote inteiro e eu vou ter um prejuízo de tempo e dinheiro muito grande. Se eu fizer o controle de processo durante toda a fabricação, desde o recebimento da matéria-prima, até a pesagem, até a manufatura do medicamento, durante as etapas de produção, eu fazer o controle de qualidade, porque aí, veja bem, vamos supor que para eu fabricar esse medicamento, eu levo 5 passos, eu tenho 5 etapas. Se eu deixar para analisar ele só no fim, na 5ª etapa, eu fiz 5 etapas de besta. Vocês concordam? Porque ele pode ser reprovado. Se ele for reprovado, eu tenho que começar do zero. Se eu estou fazendo ele em 5 etapas e já na primeira ou na 2ª etapa eu vejo que tem algum problema naquele lote, que problema? Por exemplo, a matéria-prima que venceu, que estragou, que perdeu a estabilidade, se eu detecto isso logo no começo, eu não vou perder tempo continuando aquele lote. Eu paro ali e começo de novo. Eu economizei tempo e dinheiro. Então, toda a produção de medicamento, o controle do processo é feito durante a fabricação do produto e no produto final também. A gente faz durante toda a produção para quando chegar no produto final, fazer apenas um confirmatório. E aí sim o produto vai estar aprovado. Então, essa questão aí também está correta. Aliás, ela está errada, né? Ela é a alternativa incorreta, porque ela diz que é desnecessário, e ele é necessário. Letra D de dado. Deve-se estabelecer procedimento de validação de limpeza para os equipamentos que entram em contato direto com o produto farmacêutico. Isso é verdade. Vamos supor que eu tenho um tanque, que esse tanque está fabricando várias soluções, xaropes e emulsão. Eu tenho que saber a maneira exata, a maneira ideal de limpar esse tanque. Por quê? Se eu não limpá-lo corretamente, pode ter um fenômeno de contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada?
Vamos supor que eu estou fabricando o AS, o ácido acetil salicílico. Muitas pessoas têm alergia ao AS, inclusive este que vos fala. E aí, se eu estou fabricando um AS, acabei a produção do AS e eu vou começar agora a produção de paracetamol. Paracetamol, eu, por exemplo, não tenho alergia, então não teria problema eu tomar um comprimido de paracetamol. Mas vamos supor que eu estou tomando meu paracetamolzinho, na inocência, e aí ele teve uma contaminação cruzada do AS. Eu vou começar a apresentar fenômenos alérgicos do AS, com o comprimido que veio contaminado. Por que isso acontece? Aquele equipamento não tinha um procedimento de limpeza validado. Ele fabricou o AS, a indústria não optou por validar um procedimento de limpeza e aí lavou o tanque com um produto simples, tipo um detergentezinho bem básico aí de supermercado. Lavou com água normal e em seguida já começou a produção do paracetamol. E aí pode ser que tenha ficado resíduos do AS. E aí o paracetamol vai se contaminar com esse resíduo do AS. É isso que é a contaminação cruzada. É a contaminação de uma substância por outra. Então, é isso que acontece aí com procedimentos de limpeza que não são validados. Então, tudo na indústria farmacêutica precisa ter documentos que estão validando aquele procedimento. Inclusive, documentos de validação de limpeza. Tem documento para tudo, de troca de garrafão, de validação de limpeza do chão, de limpeza da área fabril. A gente tem documento aí pra caramba, certo? E aí, por último, a letra E, deve haver política de atualização dos procedimentos operacionais padrão da empresa. Então, esses POPs, ou procedimentos operacionais padrão, são o nosso guia, o nosso passo a passo da indústria e da farmácia de manipulação. Tudo que a gente vai fazer, a gente deve seguir o POP. A gente nunca pode fazer coisas da cabeça, coisas por vontade própria. Isso aí a gente sempre vai seguir os procedimentos operacionais padrão. E como é uma área muito dinâmica, quando você altera alguma coisa na rotina, você atualiza os POPs. Então vamos supor que você está fabricando um xarope e para você fabricar esse xarope, você precisa aí de 6 etapas. Mas você conseguiu uma maneira mais econômica, através de referências, né, vendo a farmacopeia, com testes, com processos validados, você viu que dava para juntar 2 passos em um. E agora ela só tem 5 passos. Você deve atualizar o seu POP. Afinal de contas, o POP é um documento atualizado da sua rotina. Vamos supor que você tinha um equipamento, o equipamento X, e esse equipamento fabricava comprimidos. Ele demorava 30 minutos. Você investiu dinheiro, comprou outro equipamento, o equipamento Y, e agora ele fabrica o dobro de comprimidos em apenas 20 minutos. Você deve atualizar o POP de produção de comprimidos. Você mudou o equipamento e esse equipamento agora ele tem uma nova função. Ele produz o dobro de quantidade numa menor quantidade de tempo. Então, o seu POP que antes tinha escrito que ele demorava 30 minutos para produzir 1000 comprimidos, você vai atualizar dizendo que agora ele leva 20 minutos para produzir 2000 comprimidos. Então, os POPs eles vão se atualizando conforme vai mudando a rotina da farmácia. Toda mudança de rotina, toda mudança relevante, a gente altera no POP. O que é que eu não vou alterar no POP, por exemplo? Parece brincadeira, mas a gente tem um POP de troca de garrafão de água na indústria. Porque diz que o profissional deve limpar a tampinha do garrafão com álcool, né? Furar com a faca limpa, colocar ele no gelágua e deve calibrar tantos meses. É um POP simples, mas tem que ter. Aí, professor, eu usava a água da marca X, agora eu estou usando a água da marca Y. Eu preciso mudar o POP? E aí você para e pensa, mudou alguma coisa na rotina? Não. Então, se não mudou nada na rotina, você não precisa atualizar o POP. Você só vai atualizar o seu documento quando mudar alguma coisa na sua rotina prática, certo? Um equipamento de produção novo que vai fabricar um medicamento de uma forma diferente, um procedimento que você fazia de um jeito, agora faz de outro, são apenas trocas relevantes, tá certo? Então essa parte aí de validação, documento, farmacopeia, boas práticas de fabricação,
é outro assunto aí muito importante e muito legal de cair em concursos públicos. Eu particularmente gosto muito, mas a maioria das pessoas detestam. E aí deixam de lado, né, na hora do edital, e quem sabe desse assunto acaba passando na frente, porque faz o diferencial. Ele acertou uma questão que poucas pessoas sabiam. Então veja que mesmo que você não soubesse nada de farmacotécnica, você vendo essas palavrinhas, é desnecessário, não precisa, porém, apenas, exceto, são palavras suspeitas. Você viu uma palavra dessa numa questão, essa palavra está extremamente mal intencionada. Então você já vai aí direto nela. Pode chamar atenção aí para essa questão, para essa alternativa, que provavelmente aí tem um probleminha, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui as nossas questões, agora outra questão de farmacologia pura. A gente está falando aqui de aminoglicosídeos, são antibióticos. E aí, como todos os antibióticos, eles tendem a dar efeitos colaterais na gente. São efeitos que são diferentes dos efeitos que originalmente eles foram feitos. Então, no caso dos aminoglicosídeos, eles têm um efeito colateral muito característico deles. É um efeito aí mais exclusivo deles. Então, será que esse efeito colateral seria a opção A, uma toxicidade endotelial? Ou seria uma toxicidade das glândulas suprarrenais? Ou seria uma hepatotoxicidade? Ou seria uma toxicidade do sistema nervoso central? Ou seria uma ototoxicidade, infecção dos ouvidos? Ou uma nefrotoxicidade, que é uma toxicidade dos rins? Então, os aminoglicosídeos, eles possuem um efeito colateral, um efeito adverso muito famoso, que é a questão da ototoxicidade e também da nefrotoxicidade, uma questãozinha aí de farmacologia pura. Então, são os dois principais efeitos adversos dessa categoria de antimicrobianos. Por isso que é importante fazer uso racional de medicamentos, justamente para poder evitar efeitos adversos como esses. Então, aqui a gente vai assinalar a letra E, ototoxicidade e nefrotoxicidade. Próxima questão. Os medicamentos genéricos são a realidade e o farmacêutico deve entender o princípio básico que regem os conceitos de biodisponibilidade e de bioequivalência. A esse respeito, assinale V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa. Então vamos lá aqui no primeiro item. A biodisponibilidade é uma medida in vivo, ou seja, dentro do nosso corpo, que mede a taxa e a extensão nas quais um fármaco é absorvido e torna-se ativo no sítio de ação do mesmo. Essa alternativa aqui, ela está correta. É exatamente a definição de biodisponibilidade. Letra B, no caso, o segundo item. Os medicamentos em solução parenteral devem fazer o teste de biodisponibilidade relativa e bioequivalência, como requisito para o registro de um medicamento genérico. Essa alternativa está correta? Está correta. Mas ela tem um probleminha aqui que limita ela, que é isso que a gente tem que prestar atenção. Ele está dando a entender que somente as soluções parenterais que vão fazer o teste de biodisponibilidade e bioequivalência. E aí não é bem assim. Na verdade, todos os medicamentos devem fazer esses testes. Então, o segundo item, ele é falso, porque não são apenas os medicamentos em soluções parenterais. São soluções orais, são comprimidos, são cápsulas, medicamentos via oral, medicamento via tópica. Todos devem fazer o teste de biodisponibilidade e bioequivalência como requisito para o registro de um medicamento genérico. Então, todo medicamento genérico que você comprou, ele vai ter feito esses testes para poder comprovar equivalência com o medicamento de referência. E o terceiro item, a biodisponibilidade relativa e a bioequivalência são termos similares que apresentam o mesmo conceito. A avaliação em vivo comparativa entre a biodisponibilidade de um medicamento inovador, que é o de referência, e outro medicamento, desde que os dois estejam equivalentes farmacêuticos. Isso aí também está verdadeiro. A biodisponibilidade relativa e a bioequivalência são termos similares, são termos muito parecidos. E aí tem o mesmo conceito, é a avaliação em vivo dentro do corpo, comparativa entre a biodisponibilidade, ou seja, a fração inalterada daquele medicamento que atingiu a corrente sanguínea,
inovador, né? E de um medicamento desde que os dois sejam equivalentes farmacêuticos. Então, a sequência correta que tem V, F e V é o item B de bola, tá bom? Uma questãozinha aí de medicamento genérico, que também é muito comum no nosso dia a dia aí de concursos. Próxima questão. É fato que um sistema de distribuição e dispensação de medicamentos adequado reduz custos e erros de dispensação. A esse respeito, assinale as afirmativas a seguir. No sistema de dose unitária, a farmácia faz a triagem das prescrições, prepara a dose do medicamento por paciente e horário, embala separadamente e a enfermagem somente administra a dose no horário prescrito. Isso aí não é o sistema de dose unitária, e sim o individualizado. Então, o item 1 não está correto. Item 2. É considerado como misto o sistema que adota, por exemplo, o sistema de dose unitária para injetáveis e o sistema individualizado para medicamentos orais. A alternativa 2 está correta também, certo? Então, a 2 está certa. Opa! 2 está correta. Item 3. No sistema individualizado, as prescrições são transcritas pela enfermagem, separadas e entregues pela farmácia e a enfermagem separa os itens por paciente e horário. Esse aí não é o sistema individualizado. Sendo assim, a única das 3 afirmativas é a 2. E o item que a gente vai marcar é o item B de bola. Apenas a alternativa 2 está correta. Então, vamos ver aqui um pouquinho do sistema coletivo. No sistema coletivo, o médico prescreve, a enfermagem solicita e aí a farmácia distribui. A enfermagem recebe os medicamentos, ela recebe em forma de estoque, então vai todos os medicamentos daquele leito, ela recebe, separa, administra e estoca. Isso não é interessante porque esse tipo de sistema gera estoque dentro dos ambulatórios. E o correto é a gente ter estoque de medicamentos somente dentro da farmácia. Então, esse tipo de sistema não é interessante por isso. No sistema individualizado, a gente tem ele na forma indireta e na forma direta, certo? O médico vai prescrever e aí, às vezes, a enfermagem ou copia ou transcreve, passa para a farmácia analisa, quantifica e adiciona a medicação, tratamento, entrega e a enfermagem recebe e administra. É o sistema individualizado. E o sistema de dose unitária, o médico vai prescrever, a enfermagem vai triar o horário, vai encaminhar uma cópia, o farmacêutico vai avaliar e elaborar o perfil farmacoterapêutico daquele paciente, o auxiliar de farmácia separa o medicamento, o farmacêutico revisa e confere aquele tratamento, envia para a enfermagem que vai conferir novamente, registrar e administrar aquele medicamento ao paciente. Então, é muito importante que a gente saiba os tipos de sistema que a gente tem no hospital, os tipos de sistema de distribuição de medicamentos, saber como é que funciona. No caso de dose unitária, ele sempre vai ser o mais usado. Ele é teoricamente o mais eficiente, pois ele não gera estoque e garante uma maior fiscalização, né, porque tem a conferência do farmacêutico e enfermagem. Então, isso aumenta, na verdade, minimiza a chance de ocorrerem erros. Próxima questãozinha, farmacocinética, fazendo parte aí da farmacologia pura. Em relação à farmacocinética dos fármacos, assinale V para verdadeiro e F para falso. Os fármacos, em geral, são melhor absorvidos quando estão na forma ionizada. Será que isso aí está correto, pessoal? Os fármacos eles são melhor absorvidos quando eles estão na sua forma não ionizada. Isso é uma informação muito importante também, que sempre cai em concurso. Ele é absorvido na sua forma não ionizada, porque ele justamente vai estar mais lipossolúvel. Segunda alternativa, os mecanismos de transporte passivo e ativo de fármacos se dão através das membranas celulares. É verdade. É nas membranas celulares que a gente tem os transportes ativos, que gastam energia, e os passivos, que vão a favor do gradiente de concentração. Então, esse item aí está correto. É V. Terceira.
A maioria dos fármacos consistem em ácidos e bases fortes. Na verdade, eles são bases ou ácidos fracos. Se eles fossem fortes, eles iam corroer nossos vasos sanguíneos e as nossas membranas. Então, essa aqui está falsa. E a última. Os fármacos administrados pela via oral não sofrem o chamado efeito de primeira passagem. Ela está falsa porque justamente eles vão sofrer esse efeito de primeira passagem. O que é esse efeito de primeira passagem? É só a gente lembrar da farmacocinética, que envolve absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Depois de ser absorvido e distribuído, ele vai sofrer o metabolismo de primeira passagem, que vai ser no fígado. E aí o fígado vai biotransformar esse fármaco para com que ele fique mais hidrossolúvel e possa ser excretado pela urina. E aí todos os fármacos via oral, que eles estão passando pelo seu trato gastrointestinal, vão sofrer o efeito de primeira passagem. Então, essa via de administração sempre vai ter um metabolismo de primeira passagem, diferente da via parenteral, tá certo? Então, aqui está falso. Sendo assim, a alternativa que tem F, V, F e F é a letra D de dado, e a alternativa que a gente vai marcar é justamente ela, tá bem? Então, sempre reforçando, questões de farmacologia pura são muito comuns, sempre vão cair em concursos públicos. Próxima questão. No caso da intoxicação por chumbo, assinale a opção que apresenta os quelantes utilizados no seu tratamento. É sempre importante a gente saber alguns antídotos, né, para venenos e substâncias tóxicas. Por exemplo, no caso do paracetamol, que é a N-acetilcisteína. No caso do chumbo, os antídotos dele, que são os quelantes, eles vão formar complexos insolúveis, é o succímero e o arsênico. Então, aqui a gente vai marcar a letra E, tá certo? Intoxicações por chumbo, a gente vai tratar com succímero e o arsênico. Essa é a opçãozinha que a gente vai marcar aqui nessa questão. Continuando aqui nossa live, pessoal, a gente vai falar aqui um pouco agora de farmacologia colinérgica. É um assunto bastante difícil, odiado por alguns e mais odiado ainda por outros, porque é um assunto bem complicado. Os fármacos deles são um pouco mais específicos, normalmente são de uso hospitalar, e são poucos os farmacêuticos que dominam. Então foi por isso que eu decidi colocar aqui uma questão que fala da farmacologia colinérgica. Mas vamos aqui fazer uma breve introdução. O que é a farmacologia colinérgica? Ela vai falar do sistema nervoso parasimpático. Parasimpático. Nós temos o nosso sistema nervoso, que se divide em sistema nervoso autônomo e central, e aí tem também o sistema nervoso periférico. E aí ele se subdivide novamente entre parasimpático e simpático. O sistema nervoso simpático, ele está relacionado a coisas de luta ou fuga, ou seja, adrenalina. Adrenalina, o que é que vai fazer quando você é assaltado? A sua pupila vai contrair ou vai dilatar? Seus batimentos cardíacos vão acelerar ou vão desacelerar? Então, o sistema nervoso simpático, ele está envolvido com respostas de luta ou fuga. Depois que acontece essa luta ou fuga, o seu parasimpático, ele vai desacelerar o seu corpo. E aí, o principal neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático é a acetilcolina. E aí a acetilcolina vai ter agonistas, que esses agonistas eles vão mimetizar a ação da acetilcolina, ou seja, eles vão favorecer a transmissão colinérgica. A gente chama esse grupo de medicamentos agonistas de parasimpático-miméticos. Eles mimetizam, eles estimulam o sistema nervoso parasimpático. Por outro lado, quando ele inibe a ação da acetilcolina, ou seja, são antagonistas, a gente chama de parasimpático-lítico ou anticolinérgico. Ou seja, essas drogas em questão que o enunciado está falando,
está falando das drogas que fazem o efeito contrário da acetilcolina, que tem um efeito contrário no sistema nervoso parasimpático, que são chamados de parasimpaticolíticos ou anticolinérgicos. São fármacos que antagonizam a transmissão colinérgica. E eles podem ser diretos, antagonizando diretamente, ou podem ser indiretos, que eles vão interferir na síntese, armazenamento e liberação da acetilcolina. Então, antes da gente começar aqui essas questões, vamos fazer uma breve introdução. Esse é o nosso sistema nervoso parasimpático. Ele está envolvido com relaxamento. Então, esse sistema nervoso, ele vai contrair as pupilas, é um momento que a gente está relaxando. Quando a gente, por exemplo, fugiu de um ladrão, a gente dilata as pupilas para poder enxergar melhor. Mas aí, quando a gente começa a relaxar, novamente contrai as pupilas. Ele estimula a salivação, ele contrai os nossos brônquios. Quando a gente vai fugir do ladrão, a gente está lá correndo, precisa estar com o brônquio totalmente dilatado. Mas quando a gente relaxa, o parasimpático vai e relaxa o nosso brônquio. Ele estimula a atividade estomacal e intestinal, que é o contrário do sistema nervoso simpático, certo? Você está correndo, você literalmente não pode se borrar de medo, digamos assim. Então, o parasimpático, ele relaxa, ele estimula a atividade estomacal e intestinal. Estimula a vesícula biliar, inibe a produção de adrenalina para o seu corpo conseguir relaxar, promove o esvaziamento da bexiga e relaxa o reto. São atividades ligadas a um relaxamento. Então, é só você pensar, eu tenho o meu sistema nervoso simpático, que ele é responsável por respostas de luta ou fuga. Nós, como qualquer um brasileiro do mundo, a gente está sempre exposto à luta ou fuga de um ladrão. Então, é só você lembrar como é que o seu corpo vai se comportar enquanto você está fugindo. Sua pupila tem que estar dilatada, seu brônquio tem que estar dilatado, você tem que estar com os batimentos cardíacos altos e por aí vai. E o parasimpático tem a ver com relaxamento. Ele vai contrair as pupilas, vai contrair de novo os brônquios, vai desacelerar os batimentos cardíacos, ele está relacionado a relaxamento. E aí, para você lembrar, o próprio nome dele ajuda. O sistema nervoso simpático, ele acelera o seu corpo. Quando ele vai parando, entra o parasimpático. Então, é como que a gente dissesse assim, para o sistema nervoso simpático de agir. Então, é por isso que ele tem, eu não sei se é por isso que ele tem essa nomenclatura, mas, enfim, ajuda a gente a lembrar melhor. E aí, tudo que estimula essas ações aqui que vocês estão vendo, essas ações são estimuladas pela acetilcolina. A acetilcolina é o principal neurotransmissor do sistema parasimpático. Então, a acetilcolina faz tudo. Ela contrai as pupilas, contrai os brônquios, desacelera batimento cardíaco, estimula a atividade estomacal e intestinal. E tudo que estimula a acetilcolina, eu digo que é um agonista colinérgico. Ele vai ter uma ação estimulando a acetilcolina. Tudo que está ligado à acetilcolina é colinérgico. Ou seja, ele pode ser chamado de agonista colinérgico ou parasimpático mimético. Ele está mimetizando as ações do sistema nervoso parasimpático, tá certo? Ele vai estimular. E se ele faz o efeito contrário da acetilcolina, ele é um parasimpático lítico, certo? Ele diminui o efeito do sistema nervoso parasimpático. Ou seja, ele é um antagonista colinérgico. Então, ao invés de ele contrair as pupilas, ele vai dilatar as pupilas. Ao invés de estimular a salivação, ele vai suprimir a salivação. Em vez dele contrair os brônquios, ele vai dilatar os brônquios. Por isso que também podem ser usados muitos agentes aí na asma e na DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele acelera os batimentos cardíacos, ele promove a retenção líquida, certo? E ele contrai o reto. Então, ele vai fazer atividades contrárias do sistema parasimpático. E aí eu tenho os parasimpaticolíticos ou antagonistas colinérgicos que vão agir em dois receptores. A acetilcolina pode se ligar em dois receptores, que é o receptor muscarínico ou nicotínico. Esse nome muscarínico é por conta da primeira substância descoberta, que era a muscarina.
ela é extraída de um cogumelo, e o nicotínico por causa da nicotina, a nicotina do cigarro. Então, a nicotina do cigarro, ela é responsável por todas essas ações parasimpáticas. Ela é uma agonista colinérgica se ligando aos receptores nicotínicos, por isso que ela recebe esse nome, certo? Por outro lado, tudo que antagoniza um receptor muscarínico ou nicotínico, ele vai ter um efeito contrário de tudo isso aqui que vocês estão vendo. São os parasimpaticolíticos. E aí, se ele for agir nos receptores muscarínicos, a gente tem, por exemplo, atropina, biperideno, o próprio Buscopan. O Buscopan ele é um antagonista muscarínico, ele vai parar as nossas contrações no trato gastrointestinal, justamente para poder passar aquela dor que a gente está sentindo, né? Então, por exemplo, aqui, o estímulo da atividade estomacal e intestinal, ele é feito pelo parasimpático. Um antagonista do parasimpático, ou seja, um anticolinérgico ou parasimpaticolítico, como o Buscopan, ele vai reduzir essa atividade estomacal. E é isso que, de fato, vai passar as suas cólicas abdominais. O mesmo vale para o ipratrópio, que é muito utilizado para asma. Ele vai justamente ter um efeito contrário da contração dos brônquios. O parasimpático, ele está contraindo os seus brônquios. O ipratrópio, como um parasimpaticolítico ou antagonista colinérgico, que vai se ligar nos receptores muscarínicos, vai ter um efeito contrário. Ele vai dilatar os seus brônquios. E aí o paciente que está com asma vai ser o paciente alvo disso, vai depender de onde ele vai se ligar. Pode ser um antagonista nicotínico, que são chamados de curarizantes, como a tracúrio, pancurônio, succinilcolina e a tubocurarina. Então, agora que a gente fez uma revisão de farmacologia colinérgica, a gente pode falar na linguagem melhor. Primeira opção, os anticolinérgicos diretos antagonizam a ação da acetilcolina nos receptores nicotínicos e muscarínicos. Isso aí é verdadeiro. Todos esses anticolinérgicos diretos, eles vão ocupar o espaço dos receptores muscarínicos e nicotínicos, que são essas substâncias que vocês estão vendo abaixo, e vão impedir a ação da acetilcolina desses receptores. No caso do ipratrópio, a acetilcolina iria se ligar nele e ia estimular a contração dos brônquios. Isso para um paciente asmático é terrível, porque ele já tem os brônquios excessivamente contraídos, né? No caso os bronquíolos. E aí, um anticolinérgico como o ipratrópio vai ter uma ação contrária. Ele vai justamente promover o relaxamento dos brônquios. O mesmo se refere ao Buscopan, que vai reduzir essa atividade estomacal e intestinal, fazendo com que passe as suas cólicas intestinais. Então, todos aqui são antagonistas colinérgicos diretos, certo? Pode ser no receptor nicotínico ou pode ser no receptor muscarínico. Então, essa alternativa aqui está verdadeira. Segunda alternativa. Os anticolinérgicos indiretos agem interferindo na síntese, armazenamento e liberação de acetilcolina. Os anticolinérgicos indiretos, eles não vão bloquear o receptor de acetilcolina. Eles vão interferir na síntese, certo? Vão aumentar a síntese, ou reduzir, ou vai alterar o armazenamento dele, ou vai alterar a liberação de acetilcolina no corpo. Mas ele não vai agir diretamente, ele não vai bloquear. Ele vai influenciar ou a síntese, ou o armazenamento, ou a liberação da acetilcolina, tá? Então, aqui está verdadeiro. E a última, podem ser antagonistas muscarínicos, como a atropina. Será que a atropina é um antagonista muscarínico? Vamos ver aqui. Olha quem está aqui em primeiro lugar, a atropina. A atropina é um antagonista muscarínico. Quer dizer que ela vai ter ações contrárias a isso que a gente está vendo, já que ele é um parasimpaticolítico ou um antagonista colinérgico. Então, esse assunto aqui, pessoal, ele é de suma importância, tá? É um assunto que ele cai muito em concursos e é um assunto muito complicado. Eu, particularmente, acho complicado. Se você está vendo pela primeira vez, aproveita esse esqueminha aqui que eu botei, certo? Desse material que a gente está disponibilizando para vocês e dá uma revisada aí na farmacologia colinérgica, que é uma coisa que a gente nem vê muito profunda assim na faculdade. Então, eu acho aí super válido vocês estudarem isso, tá certo? Então, essa aqui foi a nossa live de hoje.
Eu espero que tenham gostado. Sempre se mantenham atualizados, sigam o nosso canal do YouTube, que a gente sempre está postando material gratuito para vocês, e esse material às vezes a gente não deixa por muito tempo, ele dura cerca de 24 horas. Então já se inscreve aí no nosso canal, curta e compartilha esse vídeo se você gostou. Segue a gente também nas redes sociais, @cursosms, lá no Instagram. Lá a gente divulga edital de concurso, divulga material, divulga promoção. Você que está aí concurseiro, tá para sair um monte de concurso, tá para sair FunSaúde, tá para sair PFOS, tem prefeitura lançando concurso, tipo Cascavel, e aí a Cursos MS está sempre mantendo você atualizado disso. Fica ligado também nas promoções. De vez em quando a gente publica aí umas promoções com tempo relâmpago, que dura menos de 24 horas. E isso você só vai ficar sabendo se seguir a gente nas redes sociais. Então, tenham todos aí uma boa noite, espero que tenham gostado aí da nossa live e a gente se encontra aí em outros vídeos de agora em diante. Valeu, pessoal!